Saudações, amados irmãos, queridos amigos, graça e paz seja sobre vós. Esse é o meu desejo da parte de Deus, o nosso Pai, por meio do seu amado Filho, Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Gênesis, professo a fé adventista do sétimo dia e venho a vós, em nome e por amor de Cristo Jesus, trazer-vos mais uma mensagem. O tema do nosso estudo é um tema maravilhoso e muito poderoso, mas que requer muita atenção para ser compreendido. Por isso eu faço um apelo inicial em nome de Jesus, que cada um de vós, meus irmãos, examinem com o espírito de humildade, sem preconceito, tudo aquilo que será apresentado nesse estudo. Quem vai te convencer se essa mensagem é uma verdade, não sou eu. É o próprio Espírito de Deus em Cristo. Mas o meu apelo é que cada um de vós examinem tudo aquilo que será apresentado até o final. O título do nosso estudo é esse: A lei de Deus, o Pai, enviada a Moisés pelo seu Espírito Santo. Esse é o tema que iremos estudar ao decorrer desse estudo. O que é o Espírito de Deus, do Pai, enviado com sua lei ao irmão Moisés e aos profetas? É isso que buscaremos compreender. Temos aqui uma imagem ilustrativa, Jesus entregando as tábuas de pedra a Moisés no Monte Sinai, com relâmpagos, trovões e relâmpagos, e temos ao redor milhares e milhares de anjos, olhando aquela cena com muita reverência. Essa ilustração representa todo o nosso estudo. Gravem essa ilustração que vocês entenderão o porquê eu usei essa imagem nesse vídeo. Comentário inicial. O objetivo desse vídeo é apresentar o verdadeiro sentido e significado do Espírito Santo do Pai, enviado com sua lei e palavras para dar e ministrar essa lei através do irmão Moisés e guiar o seu povo na compreensão profunda dessa lei, dirigindo-os pelos caminhos do Senhor. Vamos ler um texto bíblico em conexão de dois testemunhos, um da irmã Ellen White e o outro do pioneiro do seu tempo, John Norton. Vamos ler. O primeiro texto bíblico, que é o texto base, prestem atenção nesse texto, porque ele é o texto base. Todo o nosso estudo será construído em cima desse texto, que se encontra em Zacarias, capítulo 7, versículo 12. E a palavra de Deus diz assim: Sim, fizeram seus corações duros como pedra de diamante, para que não ouvissem a lei. Repetindo, sim, fizeram os seus corações como pedra de diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito através dos primeiros profetas. Por isso veio a grande ira do Senhor dos Exércitos contra eles. Então, nesse primeiro texto, fica claro que o Senhor dos Exércitos enviou pelo seu Espírito sua lei e suas palavras aos profetas. Então, é o Espírito do Pai, do Senhor, que traz a lei e suas palavras para comunicá-las, dá-las aos seus profetas. Vamos ler mais dois textos agora, um da irmã Ellen White e o outro do irmão, o pioneiro da sua época, o irmão Norton, John Norton.
O primeiro texto se encontra no livro E Recebereis Poder e diz: o divino Espírito que o Redentor do mundo prometeu enviar é a presença e o poder de Deus, do Pai. Aprendemos por essa linguagem que quando nós falamos do Espírito Santo do Pai, nós estamos, na verdade, falando de sua presença e poder. Gravem isso. Estamos falando de sua presença e poder. Sua presença e poder. Comentário. A irmã Ellen White e o irmão pioneiro John Norton diz que quando falam do Espírito Santo do Pai, estão, na verdade, falando de sua presença e poder enviado aos seus profetas e povo. Com base nessas declarações, vamos buscar fazer aplicação em cima dessa declaração dada em Zacarias 7:12. Para entendermos o significado e sentido espiritual do Espírito do Pai enviado por ele para comunicar sua lei e palavras aos seus profetas, precisamos buscar em outros testemunhos inspirados revelações que nos mostrem o meio que o Pai usou para dar sua lei e guiar seus profetas e povo antes da encarnação de Cristo. Vamos entender? Qual foi o meio que o Pai enviou para dar sua lei e suas palavras aos seus profetas? Vamos ler mais um texto. História da Redenção é o livro e diz assim: o Pai, olha só, o Pai então fez saber a toda a hoste angelical que por sua própria decisão Cristo, seu Filho, devia ser considerado igual a ele, igual ao Pai. Assim que em qualquer lugar, preste atenção nessas palavras em destaques, em cores destacadas. Assim que em qualquer lugar que estivesse presente seu filho, isto valeria pela sua própria presença. Estão entendendo? Então aqui nós entendemos que o Pai fez saber aos anjos isso aqui nos concílios do céu, antes mesmo de ser criados os homens. O Pai reuniu os anjos e fez saber a eles que aonde, em qualquer lugar que o filho dele estivesse, valeria como sua própria presença. Gravem isso, tem que ligar uma coisa com a outra. Nós já entendemos que o Espírito de Deus enviado aos homens é a sua presença e poder. Aqui nós temos que quando Cristo era enviado pelo Pai como mensageiro de Deus, ele era o quê? Era a presença do Pai enviado aos homens. Para quê? Para que o Pai enviava Jesus aos seus profetas, ao seu povo? Vamos lá. Êxodo 23, 20 ao 22 diz: eis que eu, o Pai, envio um anjo diante de ti. Quem é esse anjo? Para nós adventistas, Jesus, para que te guarde pelo caminho e te leve, guie, dirija ao lugar que tenho preparado para vós. Guarda-te diante dele. De quem? Do meu filho. E ouve a sua voz, suas palavras, e não o provoque a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome, Jeová, está nele.
Mas se diligentemente ouvires a sua voz que eu envio por meio dele, e fizeres tudo o que eu disser por meio dele, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Muito claro, não? Refletindo a Cristo é o livro, diz: fora Cristo que, por entre trovões e relâmpagos no Monte Sinai, como vimos na imagem, proclamara a lei no Monte Sinai, a glória de Deus do Pai, qual fogo devorador repousara no cimo do monte, e este tremera ante a presença do Senhor. Quem era a presença do Senhor? Quem era a presença do Pai? Sim, Jesus. Jesus, o seu filho, chamado de anjo, do mensageiro do Senhor. Outro livro, História da Redenção, diz: todo o Monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Olha que cena! A majestade divina, Jesus Cristo, descendo numa nuvem com um glorioso cortejo de anjos, aparecia como chamas de fogo. Temos mais uma imagem aqui, o próprio Jesus entregando as tábuas da sua lei a Moisés, e em redor deles temos o quê? Milhares de anjos contemplando essa gloriosa cena. Mais um texto, Patriarcas e Profetas, diz: Cristo não somente foi o guia, o Espírito guia dos hebreus no deserto, o anjo em quem estava o nome de Jeová, que o enviara, e que, velado na coluna de nuvem, ia diante das hostes, quem? Dos anjos. Mas foi também ele, Jesus, a presença e poder do Pai, que deu a Israel a lei. Lembram? O Espírito que trouxe a lei e as palavras de Deus para os profetas. Esse Espírito é o próprio Cristo, a presença e o poder do Pai. Por entre a tremenda glória do Sinai, Cristo declarou aos ouvidos de todo o povo os 10 preceitos da lei de quem? De seu Pai. Foi ele que deu a Moisés a lei gravada em tábuas de pedra. Vamos ler novamente Zacarias para fazer uma conexão poderosa, como nos manda Deus através de Isaías 28:10, preceito sobre preceito, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra. É assim que se estuda para se compreender o que o Senhor quer nos dizer. Vamos ler? Sim. Fizeram seus corações como pedra de diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor, o Pai dos exércitos, enviara pelo seu Espírito, presença e poder, através dos primeiros profetas. Por isso veio a grande ira do Senhor dos exércitos contra eles. Comentário. Concluímos até aqui que o Espírito Santo do Pai, sua presença e poder, enviado sobre os seus profetas, em especial ao irmão Moisés, para dar a lei e guiar o seu povo na compreensão da mesma, é o próprio Cristo. Isso mesmo, o próprio Cristo.
É justamente nesse sentido que a irmã Ellen White, nos Testemunhos, diz que o Espírito Santo é o próprio Cristo. Vamos continuar. Patriarcas e profetas. Alguns podem perguntar, tá, Gênesis, e quando Jesus encarnou, quem era o Espírito Santo? Quer entender? Vá no meu canal e lá tem um vídeo falando o Espírito Santo do Pai que repousara sobre Cristo quando ele assumiu a humanidade. Está lá. Vá lá, examinem da mesma forma, com atenção, com humildade, e você vai saber qual o sentido do Espírito que repousara sobre Cristo. Que Deus o abençoe. Vamos ler aqui, Patriarcas e Profetas. Foi o Filho de Deus que fez a nossos primeiros pais a promessa de redenção. Foi o Filho de Deus que fez aos nossos pais, foi a presença e o poder de Deus, Jesus Cristo, que fez aos nossos primeiros pais a promessa de redenção. Foi ele, a presença e o poder do Pai, que se revelou aos patriarcas. Adão, Noé, Abraão, Isaque, Jacó e Moisés compreenderam o Evangelho. Esses santos homens da antiguidade entretinham comunhão com o Salvador, que viria ao nosso mundo em carne humana, e alguns falaram com Cristo e os anjos celestiais face a face. Lembram quando a Bíblia diz que Moisés falou face a face com Deus? Isso, falou face a face com o Espírito de Deus, na pessoa do seu Filho, que era a sua presença e poder. Continuando. Desejado de todas as nações, diz: desde o pecado de Adão, estivera a raça humana cortada da direta comunhão com Deus, com o Pai. A comunicação entre o céu e a terra fizera-se por meio de Cristo, a presença e o poder do Pai. Mas agora que Jesus viera em semelhança da carne do pecado, o próprio Pai falou. Dantes comunicara-se com a humanidade por intermédio de Cristo. Fazia-o agora em Cristo. Patriarcas e profetas. O homem ainda estava desligado de uma aproximação direta com o seu Criador, mas Deus se comunicaria com ele por meio de Cristo e dos anjos. Então veja, a comunicação do Pai com os homens era através de Cristo e dos anjos. Então vamos entender ao decorrer do estudo que o Espírito do Pai enviado aos profetas e ao seu povo para guiá-los era tanto Cristo como os anjos. Vamos entender isso em detalhes. Comentário. O Espírito do Pai, sua presença e poder enviado para comunicar sua lei e palavras aos profetas e povo, se dava por meio de Cristo e dos seus anjos. O Espírito do Pai, presença e poder, no sentido primário e mais alto, é o próprio Cristo, sentido primário, que inspirou, instruiu, guiou, falou, consolou, advertiu. Quem? Os profetas, o povo de Deus. Envio o meu anjo para ir adiante de ti. No sentido secundário, essa presença e poder do Pai
era enviado pelo próprio Cristo. Veremos isso ao decorrer do estudo. Então, quando Cristo estava no céu com o Pai, ele enviava seus anjos. E esses anjos eram a presença e o poder do Pai, através de Cristo. Vamos ver isso. Voltando, no sentido primário, esse Espírito enviado aos profetas para inspirá-lo a escrever a lei, né, e as suas palavras, no sentido primário, era o próprio Cristo. Mas também os anjos entram dentro desse contexto, tá? O próprio Cristo enviava esses anjos diretamente do trono de Deus para instruir, inspirar e consolar tanto os profetas como o seu próprio povo. Vamos ver isso. História da redenção. Jesus, o Filho de Deus, seguido por anjos celestiais, ia adiante da arca quando esta veio ao Jordão, e as águas se abriram diante de sua presença. Por quê? Porque a presença de Cristo era a presença e o poder do Pai. Pelo poder do Pai que estava em Cristo, as águas se abriram. As águas se abriram para o povo de Deus ver a manifestação de sua presença e poder. Cristo e os anjos estiveram junto à arca e aos sacerdotes no leito do rio, até que todo Israel tivesse atravessado o Jordão. Cristo e os anjos estavam presentes. Lembram? O Espírito do Pai é a presença e o poder. Lembram do livro História da Redenção? Que o Pai fez saber que qualquer lugar que o Filho estivesse presente, valeria pela sua própria presença e poder. Cristo e os anjos estavam presentes no circuito da arca ao redor de Jericó e finalmente derribaram pelo poder de Deus os maciços muros da cidade e entregaram Jericó nas mãos de Israel. Mais um texto, verdade sobre os anjos. Os anjos naqueles dias os homens naqueles dias viviam quase 1000 anos e os anjos visitavam-nos com instruções vindas diretamente de quem? De Cristo. Então, Cristo recebia do Pai e o próprio Cristo enviava os anjos para dar essas instruções aos profetas e ao povo. Continuando, por isso que eu digo, no sentido secundário, a presença e o poder de Deus em Cristo era enviado através dos anjos. Os anciãos de Israel foram instruídos pelos anjos de que o tempo para o seu libertamento estava próximo e que Moisés era o homem que Deus empregaria para realizar esta obra. Olha que texto maravilhoso. Verdade sobre os anjos ainda. Os anciãos de Israel que estavam dentro do Egito foram instruídos pelos anjos, presença e poder de Deus através de Cristo, para instruí-lo de que o tempo para a sua libertação estava próximo. E que Moisés, e eles instruíram a esses anciãos que Moisés era o homem que Deus empregaria para realizar esta obra. Aí continua. Os anjos também instruíram a Moisés quanto a vê-lo Jeová escolhido para quebrar o cativeiro do seu povo. Conclusão. Tanto os anciãos que estavam dentro do Egito, como também Moisés, foram instruídos por quem? Pelos anjos. Enviado por quem? Por Jesus. Para dar o quê?
para dar instrução. E essa instrução provinha de quem? Do Pai. Através de Cristo, o Pai falava com os anciãos e com Moisés. Esse era o Espírito que trazia instrução da parte de Deus e da parte de Cristo. Continuando, Gálatas 3,19. Então, para que serve a lei? Pergunta. A lei foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse a semente para quem a promessa fora feita. E foi ordenada por anjos, pelas mãos de um mediador. Quem? Jesus Cristo, que enviava esses próprios anjos. Desejado de todas as nações, diz: os anjos de Deus estão sempre indo da terra ao céu, e do céu à terra. E assim, Cristo é o mediador da comunicação dos homens com Deus e de Deus com os homens. Atos 7,53 diz: vós que recebestes a lei por intermédio de quem? Dos anjos, e não a guardastes. Desejado de todas as nações, diz: o Espírito dele, de Cristo, predissera, ou seja, falara por meio de Moisés, como um profeta enviado por Deus. Então, depois que Cristo deu ali, pelas suas próprias mãos, as tábuas da lei ao irmão Moisés, os anjos eram comissionados pelo próprio Cristo para continuar a obra. Quando Cristo não vinha pessoalmente, ele enviava os anjos para instruir Moisés na compreensão profunda daquela lei. Era assim que ocorria. Eventos finais. Deixai que se patenteie que sois inspirados pelo Espírito de Jesus Cristo, pela presença e pelo poder de Jesus Cristo. E anjos de Deus vos porão nos lábios palavras que toquem o coração de vossos oponentes. Vamos trazer novamente o texto? Sim, fizeram seus corações como pedra de diamante, para que não ouvisse a lei dada pela presença de Deus, Jesus Cristo, a Moisés, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, presença e poder. No sentido primário, quando Cristo vinha pessoalmente, esse Espírito era o próprio Cristo. Quando Cristo comissionava seus anjos para trazer instrução sobre a lei, sobre as palavras de Deus aos profetas e povo, essa presença no sentido secundário era seus anjos. Verdade sobre os anjos, diz: pudessem os olhos de Moisés ser abertos, haveriam visto mensageiros de Deus, puros e santos anjos, inclinando-se amoravelmente sobre ele, lançando o quê? Luz à sua volta. O que era essa luz? O que era essa luz? Luz significa revelação. E a luz deve brilhar entre as trevas morais. Então, esses anjos traziam essa luz, que é o quê? O poder profético, o poder iluminador, para que Moisés fosse instruído na compreensão correta daquela lei escrita. Porque ele recebeu a lei escrita. Mas para compreender essa lei, Jesus enviava esses anjos com seu poder, representando a sua presença, para instruir Moisés e o povo de Deus.
Depois vamos ler isso aqui, ó, lá em Apocalipse 1:1, para entendermos sobre essa revelação. História da redenção. Enquanto Moisés vivia em seu retiro, o Senhor, quem? Jesus, enviou seus anjos para instruí-lo, especialmente com relação ao futuro. Revelação profética, espírito de profecia. Testemunho para ministro. Dará ele a inspiração de seu Santo Espírito a todos os contritos de espírito. O comportou evangelista diz: anjos de luz e poder. Lembram? O Espírito Santo é a presença e o poder. Anjos de luz e poder se acham sempre perto, presença, para proteger, confortar, curar, instruir e inspirar profetas e o povo de Deus. Continuando, testemunho 5. Não deveriam estar onde possa ter os santos anjos a auxiliá-lo, dando-lhe sabedoria da parte de Cristo e conhecimento a eles, como Deus fez com Daniel, profeta, e inspirando com o espírito de inspiração a transmitir corretamente as ideias ao povo de Deus, a fim de poder fazer adequadamente o trabalho de tradução? Patriarcas e profetas, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, o espírito de revelação. Observação: o testemunho de Jesus enviado por seu anjo é o espírito de profecia. Como assim? Vamos ler. Apocalipse 22:16 diz: e eu, Jesus, enviei, lembram? O espírito enviado com as palavras de Deus. Eu, Jesus, enviei o meu anjo, minha presença e poder, para vos entregar este testemunho, que é o quê? O meu espírito de profecia, de revelação. Para onde? Para as igrejas. Aí vamos ler, comentário. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus, o Pai, diz às igrejas. Esse Espírito é a presença e o poder profético do Pai, manifestado, em primeiro sentido, aos profetas por meio de Cristo e, secundariamente, pelos seus próprios anjos, enviado aos profetas e ao seu povo. Patriarcas e profetas, diz, foi Cristo que falou ao seu povo por intermédio dos profetas. Tanto ele vindo pessoalmente, como ele vinha, como ele mesmo enviando, comissionando os seus anjos para falar as suas próprias palavras aos profetas e ao seu povo. Escrevendo à igreja cristã, diz o apóstolo Pedro: os profetas profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, por meio dos seus anjos, a presença e o poder de Cristo, que estava, ou seja, presente sobre eles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que Cristo havia de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Ou seja, o próprio Cristo, enviando sua presença e poder através dos seus anjos, falou dele mesmo. E esses profetas escreveram através, das suas mãos aquilo que ocorreria no futuro. Então veja, o próprio Cristo, foi o próprio Cristo que falou através dos profetas. E ele fazia isso vindo pessoalmente ou enviando seus próprios anjos para transmitir aquilo que ele desejava que esses profetas escrevessem a respeito dele mesmo. É maravilhoso. É a voz de Cristo que nos fala através
do Antigo Testamento, dos seus profetas. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Aí está o espírito de inspiração que repousou sobre os profetas. Continuando. Eis que eu envio, o Pai falando, eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve, te dirija com as minhas palavras ao lugar que te tenho preparado. Guarda-te diante dele, Jesus, meu filho, e ouve a sua voz, que eu falo por meio dele. E não o provoque a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome Jeová, Deus, está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz, que eu envio por meio dele para vós, e fizeres tudo o que eu disser através dele, então eu serei inimigo dos teus inimigos e adversário de teus adversários. Finalizando, os anjos de Deus estão sempre indo da terra ao céu e do céu à terra. E assim Cristo é o mediador da comunicação dos homens com Deus e de Deus com os homens. Claro como cristal. Aqui está o meu contato para quem quiser tirar possíveis dúvidas, perguntas ou questionamento. Falarei com qualquer pessoa. Qualquer pessoa que quiser tirar dúvidas, perguntar, questionar, eu estou aqui disposto a conversar como um irmão em Cristo Jesus. Espero que todos tenham entendido. Esse é o meu desejo da parte de Deus em Cristo Jesus. Que o Senhor vos abençoe.